Olá amigos, vamos aqui novamente falar agora da desinflação, né? Está aqui na minha teoria econômica quântica todo o sinal da desinflação. Eu sou o Leverson Faria Lamounier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, com pós-doutorado em Economia pela FEA-USP. Eu sou construtor da teoria econômica quântica, o santo grau da economia, né? Então, veja, vamos conceituar. O que é o conceito de desinflação? Desinflação é a redução da taxa de aumento dos preços em uma economia. Ou seja, a inflação está diminuindo, mas ainda permanece positiva. Então, o que é a desinflação? Aqui, ó, aqui no centro é a taxa de juro e aqui do lado é a inflação. E essa coisa pintada de azul aqui é a desinflação. Então, você reduz a desinflação diminuindo o quê? A taxa de juros, porque você diminui a taxa de juros, certo? Desacelerando o preço. Então, daqui para cá é um movimento de desaceleração. De uma baixa inflação para uma alta inflação, você tem um movimento desacelerado. E daqui para cá você tem um movimento acelerado. Então você sempre diminui a desinflação reduzindo a taxa de juros. Então é justamente isso. Você está vendo aqui, ó, em baixa inflação, essa linha aqui é mais alta, ela é maior, a desinflação é maior em baixa inflação, que corresponde a uma alta taxa de juros. Mas à medida que você vai diminuindo a taxa de juros, mas potencializando uma alta inflação, que equivale a uma desinflação muito baixa, você vai reduzindo essa desinflação e você vai reduzindo o aumento do preço. Aí ele fala que a desinflação, então a desinflação ela tem uma relação direta com a taxa de juro, mas a desinflação tem uma relação inversa com a inflação. Aí ele fala, na desinflação, a taxa de inflação está diminuindo. Justamente isso. À medida que você está aumentando a inflação, na verdade, você vai freando a inflação em alta inflação. Em alta inflação, que a inflação deixa de crescer. E, portanto, a desinflação também deixa de crescer em alta inflação. Então a taxa de inflação está diminuindo, mas os preços ainda estão aumentando, justamente. Só que eles estão aumentando, embora a um ritmo mais lento. Isso é a desinflação. Ó. Desinflação. A taxa de inflação está diminuindo, ou seja, a inflação está deixando de crescer, porque ela cresce até aqui, ó, vamos por até 10%, aí ela cai numa colinearidade inflacionária, ou seja, uma inflação de 10% é a mesma coisa de uma inflação de 100%. Então ela cai numa constante, ela não cresce mais, porque ela cai numa colinearidade inflacionária. Então, por exemplo, numa inflação de 10%, a desinflação é muito pequena, é justamente isso. A taxa de inflação está diminuindo, mas os preços ainda estão aumentando, embora a um ritmo mais lento. Ou seja, a desinflação. Aí ele fala aqui, ó, se a taxa de inflação em um mês era 5%, no mês seguinte caiu para 3%. Por quê? Porque a inflação está aumentando, mas à medida que a inflação está aumentando, ela para de crescer em alta inflação. E aí, à medida que ela está aumentando, ou ela vai caminhando para a sua região de estabilidade, a inflação, ela vai diminuindo a desinflação. Aí ele fala, se a taxa de inflação em um mês era 5% e no mês seguinte caiu para 3%, estamos diante de um processo de desinflação, justamente isso. Ó. Por exemplo, vamos supor que aqui é 5%. Olha o tamanho da desinflação nesse ponto aqui. Né? Se a inflação aqui de 5%, vamos pôr que aqui é 5%. Aqui já é de 3%. Então você diminuiu a desinflação. Certo? Então, se a taxa de inflação no mês era de 5% e no mês seguinte caiu para 3%, estamos diante de um processo de desinflação. Tá vendo? Fortemente presente na teoria econômica quântica. Então você reduz todo... Então você trava o preço, você estabiliza o preço, faz uma moeda forte em baixa taxa de juro. Então, taxa de juro é veneno para a economia. Ela mata a economia o tempo todo, em qualquer circunstância. Entendeu? Então, essa região aqui de inflação, ó, baixa inflação, que tem uma alta desinflação, isso aqui é o pior
é a pior posição para a economia, entendeu? A melhor posição para a economia é aqui. Então, inflação, e a inflação nunca existiu hiperinflação, nunca existiu hiperinflação. A inflação no máximo é de 10%, porque depois de 10% cai numa colinearidade inflacionária, ou seja, uma inflação de 10% é igual a inflação de 100%. E como que você consegue uma inflação alta? Diminuindo a taxa de juro. Entendeu? Você diminui a taxa de juro. Então, taxa de juro alta, ela faz é desvalorizar o dinheiro e não valorizar o dinheiro. Entendeu? O que acontece no Brasil? Nós temos uma alta taxa de juro e o nosso dinheiro é desvalorizado, porque eles tiram o nosso dinheiro e dá para outros caras, dá para o capital financista, esse câncer da economia. Um câncer da economia. Então, todas as economias que trocaram, porque, melhor dizendo, porque em alta inflação é o capital industrial, onde favorece o consumo. Você viu? O que é a teoria econômica quântica? Como que ela é de alta precisão e ela é experimental, porque é uma teoria empírica. Então, economia, ela nunca foi uma ciência política. Economia é uma ciência exata. Portanto, empírica. Por que exata? Porque a ação humana em relação à economia é uma ação exata. Né? Então, e esse gráfico aqui, ó, o gráfico da ação humana, que é a força da gravidade de Isaac Newton. Porque, entendeu? E aqui também, igual eu falei no vídeo passado, é a curva de Phillips. Aqui também representa a curva de Phillips da taxa natural de desemprego. Mas, enfim, a desinflação. Tá vendo? O tipo de informação dentro do mesmo gráfico. Então, dentro do mesmo gráfico, você tem deflação, você tem inflação e aqui desinflação e aqui no centro a taxa de juro. Entendeu? Então, quanto maior é a inflação, que corresponde a uma baixa taxa de juro, aí você tem você tem deflação. Aí você tem a deflação legal, a verdadeira deflação. Obrigado.